Tudo começa com o sucesso que foi a apresentação da Malu e ela se saiu muito bem e rendeu muito dinheiro e fãs. E os jornalistas estão loucos para saber de tudo e o Amador fica apavorado sem saber como responder tanta gente. E com isso a Malu sai pelos fundos e dá de cara com quem? Com o seu amor, o João Miguel, e fica totalmente surpresa. Eles ficam se olhando e o Miguel dá oi e a Malu fica totalmente encantada. E os abraços de hoje vai para Maria, Ana, Simone, Ivone, Raquel, Lúcia e Lucilene Barbosa. Antes de continuar aqui, me responde uma coisa. Você concorda com todo esse desprezo dado pela Malu ao João Miguel? Ou ela está se igualando ao seu próprio pai, que faria as mesmas coisas que ela está fazendo? Opine nos comentários. E não esquece de deixar o seu gostei, de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações, porque só assim o YouTube mandará vídeos novos para você todos os dias em primeira mão. E deixe o seu nome e a cidade de onde você nos assiste, que teremos o maior prazer de exibir ele aqui no próximo vídeo. Muito obrigado e vamos dar continuidade aqui ao vídeo. Logo em seguida, a cena vai para a Ofélia, que como sempre, só vive reclamando da vida e nesse momento ela diz que está muito silêncio naquela casa. A Balbina, por sua vez, responde que a Tininha está no sótão brincando como sempre e o Dr. João Miguel saiu com a Rosa. A Ofélia questiona que não sabe o que a Tininha faz tanto lá em cima e diz que ela não perde o costume de passar o tempo todo dela naquele lugar e pergunta como que ela pode se entreter tanto lá em cima. A Balbina responde que a Tininha fica apenas brincando com o seu cachorro e com suas coisas que ficam guardadas e que ela sempre gostou de fazer isso. A Ofélia debocha e diz que certamente o João Miguel deve estar na cadeia visitando aquela pobre noivinha santa dele, aquela maldita assassina. A Balbina diz que não acredita nisso porque ele saiu para o teatro com um amigo dele que está lá hospedado ali na casa. A Ofélia se surpreende e pergunta ao teatro, e quem disse que o João Miguel se interessa por teatro e que ela sabe que ele nunca acompanhou a filha dela em nenhuma apresentação. A Balbina diz que o que ela sabe é que eles foram para uma peça que vai estrear naquela mesma noite e que a atriz principal é a Malu e deixa a Ofélia totalmente chocada. A cena agora volta para a Malu, que está com o Miguel, e ele diz que apesar que em outro dia eles se encontraram por acaso na rua, parece que faz muito tempo que eles não se vê. É como se fosse muito tempo ausente, muitos séculos. A Malu começa aos poucos a se emocionar e o Miguel diz que na verdade ele não sabe se ela sente o mesmo que ele. A Malu do nada, dura como sempre, pergunta o que ele está fazendo ali. E o Miguel, com toda sua mansidão, diz que só veio ali para ver ela. A Malu responde que acredita que acha que ele veio ver a artista e não ela, e que a artista nesse momento não pode ver ninguém porque ela tem que descansar, e já vai saindo desprezando o Miguel. Mas o Miguel interrompe ela e coloca suas mãos e pede para ela esperar um pouco. A Malu pede desculpas por ter que ignorar ele, mas que ele já sabe que ela em vez em quando é mal educada e grosseira. O Miguel diz que sabe sim e a Malu do nada, em um vacilo, ela vai embora e deixa o Miguel sozinho e pensativo. Já no camarim, a Malu chega e a Olga mostra para ela todas as flores que mandaram para ela e depois ela lhe dá um abraço e pede para lhe dar parabéns. A Olga fala que a noite foi maravilhosa e que ela estava incrível naquele palco e foi muito lindo quando todos aplaudiram ela. Mas a Malu não dá muita atenção e fica pensando no encontro com o Miguel. A Olga percebe que tem alguma coisa errada e pergunta o que aconteceu e por que ela está assim tão chateada, quando na verdade ela deveria estar muito feliz. A Malu responde que é porque o João Miguel está ali. A Olga pergunta aonde. A Malu aponta e diz que é ali no corredor, bem pertinho da porta. A Olga fica sem saber o que dizer e depois ela pergunta se ela viu mesmo o doutor. A Malu diz que viu ele sim e que ele chamou ela e que ele está ali lá fora no corredor.
A Olga vai correndo para abrir a porta e a Malu diz que não, que ela não abre a porta. A Olga diz que tudo bem, que pode deixar, mas mesmo assim ela sai na carreira para dar uma conferida e ao chegar lá fora, ela vê que o Miguel já não está mais lá. Na volta da Olga para o camarim, a Malu já se esconde achando que o Miguel poderia vir com ela também e a Olga entra e diz que ele não está mais lá fora não. A Malu fala que então ele resolveu ir embora. Depois ela conta que quando ela ia entrando no camarim, do nada ele apareceu e começou a falar igual um papagaio, relembrando o passado. A Olga pergunta o que foi que ele disse. A Malu responde que na verdade ela nem sabe e acha que já até esqueceu. A Olga pede para que ela se sente e diz que parece que isso abalou ela muito. A Malu responde que é porque isso foi uma surpresa, porque desde o dia que encontrou ele na rua, eles não voltaram mais a se ver e pensou que nunca mais iria encontrar com ele, mas que de repente simplesmente ele apareceu na frente dela e quando menos ela esperava, e o pior de tudo que ela não pôde fugir para nenhum lugar. Depois a Malu diz que desconversou ele, saiu correndo pelo corredor e entrou ali no camarim e deixou ele lá fora plantado. A Olga diz que ele deve ter visto que ela iria se apresentar ali no teatro, ou foi no jornal ou foi na televisão, e que mesmo que foi com o nome artístico dela, na certa ele deve ter conhecido ela, e por isso que ele veio ver ela trabalhar como qualquer outra pessoa que estava ali no teatro. A Malu diz que ela tem toda a razão e que ela não tem que se chatear por conta disso, porque ele veio ali assistir ela e que além de tudo ele só veio ver ela trabalhar e nada mais. A Malu depois pergunta se ela prestou atenção como o público ficou olhando para ela. A Olga diz que sim. A Malu diz que fizeram ela voltar umas 5 vezes para receber aplausos e a Malu ainda continua falando que ela só achou estranho que o povo ficou tudo de pé para aplaudir ela. A Olga, por sua vez, diz que é assim mesmo, que é assim que eles retribuem quando eles gostam de uma forma que a artista trabalha. A Malu então pergunta se ela acredita que ela fez um bom trabalho. A Olga responde que claro que sim. E depois a Olga pergunta onde que está o amador. A Malu responde que ele ficou lá com os caras que estavam fazendo um monte de perguntas e quiseram fazer a mesma coisa com ela. Mas quando fizeram 3 perguntas, ela tratou logo de escapulir e sair correndo para o seu camarim. E depois ela começa a admirar a quantidade de flores recebidas. Depois a Malu sai para dar uma conferida nos bilhetinhos deixados nas flores e em um especial ela fica muito pensativa. A Olga vê que aconteceu alguma coisa estranha e pergunta o que foi, se aquele bilhete é do João Miguel. A Malu responde que não e ao ler o que está escrito lá para Olga, ele diz: "Te desejo muita sorte, sua mãe." A Olga, por sua vez, fica encantada e diz que ela se lembrou e ela sabia que ela iria estrear e quis se fazer presente. E foi por esse motivo que ela mandou essas flores, porque se lembrou dela. A Malu, por sua vez, fica só olhando para o bilhetinho e nesse momento a cena vai agora para a Estefânia e a Isabela, que estão num restaurante. E a Estefânia está dando um check-up no jornal e a Isabela pergunta se estão falando mal da Malu ali no jornal. A Estefânia, despeitada, diz que estão falando sim, só que não de mal, e sim de bem. São muitos elogios para a coitada. A Isabela diz que não vai dar o seu trabalho de ler esse jornal, porque já que estão falando bem dela, ela não vai querer embrulhar o seu estômago. A Estefânia diz que os críticos dos teatros hoje em dia não têm mais nenhum bom senso. A Isabela, querendo desmerecer o trabalho da Malu, diz que não duvida que o diretor tenha dado um dinheirinho para que assim eles falassem bem da protegida dele e digam maravilhas dela. A Estefânia, por sua vez, retruca e pergunta se ela acha isso mesmo e que jamais o amador iria soltar dinheiro para isso e que nem sonho ele faria isso. E fala que o jornal está dizendo que a Malu, a menina, foi muito bem e que ela tem muita graça. E pergunta se a Isabela não acha isso muito ridículo dizer que a Malu tem graça. A Isabela diz que na verdade não acha graça nenhuma nessa garota e logo depois ela muda de assunto e pergunta que será que já acordou a sua adorada amiga Cecília? A Estefânia diz que não faz a menor ideia porque não ligou para saber e que tudo que ela sabe é que quando ela ligou no dia anterior ela estava viva. Muito mal, mas estava viva. A Isabela diz que nesse caso elas não podem perder a esperança e que a Cecília vai morrer.